Salmo 30. A restauração vem do Senhor. Salmo e cântico de Davi para a dedicação da casa do Senhor. Nota de rodapé 1. A expressão original em aramaico, aqui traduzida por casa, é a mesma utilizada para templo ou palácio. 2 Samuel 5:11, 2 Samuel 6, do 9 ao 14, 1 Reis 8:63. A tradição judaica aponta para a celebração, ainda hoje vigente, de Hanukkah, comemoração de dedicação ao altar do templo, sala interior do templo ou lugar santíssimo. Davi consagra seu palácio real ao Senhor e ensina o povo a consagrar suas vidas, seus templos e suas casas ao Senhor. Pois sem ações de graças não existe qualquer uso puro e lícito dos bens que Deus nos permite possuir por um tempo. Por isso, ao oferecerem as primícias a Deus, reconheciam que estavam oferecendo ao Senhor o excedente do ano inteiro. Esta é a ideia básica do dízimo, melhor compreendida no Novo Testamento. De igual forma, ao consagrar a Deus suas habitações, declaravam-se arrendatários de Deus, confessando-se estrangeiros, e que Deus era quem os hospedava e lhes concedia a moradia. A cerimônia passou a ser levada tão a sério pelo povo de Deus, que uma família só declarava sua residência consagrada quando se sentia segura para afirmar que aquela casa podia ser considerada como santuário de Deus, pois nela reinava genuína piedade e imaculado culto a Deus e Yahvé. Embora o rigor dessas leis não prevaleça no Novo Testamento, o apóstolo Paulo exorta a que todas as coisas as quais Deus nos concede a graça de conquistar, sejam ainda santificadas pela palavra de Deus e pela oração. 1 Timóteo 4, 4 ao 5. Davi estava exultante pela dupla bênção recebida. Havia recebido a restauração da própria vida e a restauração do reino. Em algumas traduções da Bíblia, bem como no Antigo Testamento em hebraico, esse subtítulo é considerado como o primeiro versículo do Salmo. Versículo 1. Eu te exalto, ó Senhor, pois que me reergueste e não permitisse que meus inimigos escarnecessem de mim. Nota de rodapé 2. Estando debilitado física e psicologicamente, Davi rogava a Deus que seus inimigos não vissem em sua ruína motivo para zombar do poder e do cuidado que o Senhor dispensa aos que nele esperam. De modo semelhante, Ezequias mais tarde buscaria no Senhor forças para que suas esperanças prevalecessem sobre seus inimigos, 2 Reis 19:3. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo expressa sua preocupação positiva, Atos 20:24, e vê o cumprimento da graça do Senhor, 2 Timóteo 4:7. Mais importante do que começar bem é terminar bem. Versículo 2. Senhor meu Deus, a ti clamarei por livramento, e tu me curaste. Nota de rodapé 3. O termo hebraico original significa curar, Rafá, mas seu sentido é ainda mais amplo, podendo ser compreendido também como restaurar, recompor. Algumas vezes é aplicado à reforma de uma casa, em outros casos refere-se a um livramento importante. Deus respondeu às orações de Davi, o abençoou com cura física, emocional e o livrou de todos os seus inimigos. Por isso Davi conclama todos os fiéis de todas as épocas a se unirem num brado de louvor ao Senhor. Versículo 3. Ó Senhor, tiraste-me do fosso da morte, pouco antes de descer à cova, devolveste-me a vida. Nota de rodapé 4.
Davi esteve muito doente, à beira da morte. Ao mesmo tempo foi perseguido cruelmente por seus inimigos que, como lobos, procuravam destruí-lo e festejar sua derrota com seu próprio sangue. Esta expressão é a mesma usada em Êxodo 2:10, quando a filha do faraó dá o nome de Moisés ao filho adotivo, dizendo: porque eu o tirei das águas. Nos originais em hebraico, içar de um poço. Literalmente seria: tu me tens içado para fora de um calabouço. Davi se viu próximo ao Sheol, ao inferno, ao sepulcro, às profundezas, ao pó, o lugar dos mortos. Ezequiel 32:18 ao 32, Jó 3, do 13 ao 19, Jó 10:22, Eclesiastes 2:16, Isaías 5:14, Isaías 14:13, Isaías 26:19, Isaías 38, do 18 ao 19, Daniel 12, do 1 ao 3, Jonas 2:2, Abacuque 2:5, Mateus 16:18, João 9:4 e Hebreus 9:27. Versículo 4: cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus servos, e dai graças ao seu santo nome. Nota de rodapé 5. O termo hebraico aqui significa mansidão, mas com frequência descreve os fiéis e sua adoção celestial, a qual deve motivá-los à prática do bem em favor do próximo. Mateus 5:45. 5. Versículo 5, pois sua fúria dura um só instante, mas sua misericórdia prolonga-se através da vida. O pranto pode durar uma noite, mas a alegria nasce ao romper do dia. Nota de rodapé 6. O termo hebraico transliterado indignação deve ser compreendido ao lado da expressão pequeno intervalo de tempo, demonstrando a cólera, a ira, a raiva, o furor, a ira momentânea do Senhor com sua repreensão e correção, severa e amorosa, e nunca desassociada de sua eterna misericórdia e proteção para com os seus. O Novo Testamento tornará mais claro esse conceito de tristeza que produz alegria, 2 Coríntios 4:17, João 16, do 20 ao 22. Bem como a correlação entre os problemas agudos, graves, mas passageiros, e o eterno peso de glória, 2 Coríntios 4:17. Literalmente, ao entardecer, o choro pode chegar para passar uma noite. Versículo 6, em meio à prosperidade afirmei, jamais seria abalado. Nota de rodapé 7. A expressão hebraica aqui tem a ver com um tipo de segurança que é fruto da fé nas circunstâncias favoráveis, as quais podem nos induzir a crer que somos autossuficientes, esquecendo-nos de nossa dependência constante de Deus. É saudável desenvolver uma elevada autoestima e autoconfiança. Entretanto, quando essas virtudes se tornam em arrogância e soberba, a queda está próxima. Provérbios 1, do 32 ao 33, Jeremias 22:21. Versículo 7. Foste tu, ó Senhor, que por tua mercê estabeleceste a minha força como a montanha. Contudo, ao encobrires a tua face, fiquei aterrorizado. Ao te afastares de mim, eu fiquei com medo. Versículo 8. A ti, ó meu Deus, clamei, ao Senhor supliquei misericórdia. Nota de rodapé 8. O termo usado no hebraico original é Yahvé, é Jeová. Modernamente, os textos judaicos traduzem como Adonai, Javé, o Eterno. Calvino traduziu por Dominus, dominador. Versículo 9. Que proveito haverá em meu sangue, se me fizeres descer à sepultura?
Acaso louvar-te-á o pó? Poderá ele proclamar a tua fidelidade? Nota de rodapé 9. O sangue contém a vida, Gênesis 9:6, Levíticos 1:5, Salmo 72:14, Salmo 106:38. Portanto, Davi se refere à possibilidade da sua morte. Alguns tradutores acham a expressão proveito um tanto comercial, mas qualquer sinônimo não poderá fugir ao sentido original de prejuízo. Davi está refletindo sobre seu grave pecado de desobediência direta às ordens de Deus e à lei, ao promover em Israel um censo com finalidade militar e por vaidade pessoal. Êxodo 30, do 12 ao 15, Números 1, do 2 ao 4, Números 1, do 47 ao 49, 2 Samuel, capítulo 24, 1 Crônicas, capítulo 21. Deus se enfurece com a falta de obediência, que em última análise é traição de Davi a ele e à lei, da qual deveria ser fiel guardião e promotor, e permite que uma epidemia mate cerca de 70 mil israelenses, sendo Davi, como ungido do Senhor, o responsável direto por essa desolação entre seu povo. Versículo 10. Ouve, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu meu socorro. Versículo 11. Converteste o meu pranto em dança, substituíste meu traje de luto por roupas de alegria. Nota de rodapé 10. Davi cometera muitos erros e pecados, mas não nutria qualquer insensibilidade estoica, impassibilidade diante da dor e dos infortúnios, como ocorria com reis pagãos que zombavam das mortes. Ao ver seu povo perecendo por sua causa, Davi prostrou-se e suplicou a misericórdia e o perdão do único que poderia socorrê-lo, Yahvé, o Senhor, Adonai, o soberano, o dominador, Dominus. Davi cobriu-se de cilício, pano de saco e cinzas, pó, terra, em hebraico, uma pequena túnica feita de crina, lã áspera ou farpas de madeira, que por penitência os antigos usavam sobre a pele, sem qualquer proteção. Era um sinal público de arrependimento e martírio por pecado cometido. A tristeza leva o fiel ao arrependimento e à sabedoria, 2 Coríntios 7:10. Deus se compadeceu de Davi e reconheceu a sinceridade do seu arrependimento, pois o Senhor não olha as lágrimas, mas vê o coração, e perdoou a Davi. O perdão liberta e promove a alegria interior. Davi agora podia ir ao templo, trocar a roupa de luto e tristeza por vestes de alegria, de regozijo, fazer novos votos de fidelidade a Deus e oferecer sacrifícios de louvor e gratidão ao Senhor com cânticos e danças espirituais, conforme a tradição judaica da época, 2 Samuel 6,16, Samuel 26, do 6 ao 7, Salmo 118, do versículo 27 ao 28. Versículo 12. Para que todo o meu ser cante louvores a ti e não se cale, ó Senhor, Deus meu, ações de graças te darei por todo o sempre. Nota de rodapé 11. O termo hebraico original significa glória. Kavod, significa glória. E pode também ser usado no sentido abstrato de plenitude de ser, riqueza, nobreza, kaved, e que no pensamento grego seria alma e para nós coração. O centro dos sentimentos num sentido figurado. Os antigos hebreus criam que o ser humano recebia o imago Dei, imagem de Deus, dentro de si.
e que essa glória ia se intensificando e dominando a natureza humana à medida que a pessoa se consagrasse em devoção a Deus. Davi venceram a batalha, mas não a guerra. Outros embates e fraquezas viriam, mas uma certeza permaneceu. A vitória será sempre daquele que, em obediência, crer no Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 37.